E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu estava voltando do meu trabalho e aí eu vim conversando com o Espírito Santo e ele foi falando tanta coisa comigo e eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco sobre isso. Nós sempre queremos pedir muitas coisas para Deus, né? A gente quer pedir bênção, a gente quer pedir coisas, bens materiais, a gente quer pedir saúde, a gente quer pedir tudo. Mas o que nós fazemos para Deus? Você já parou para pensar que você pede muito mais do que o que dá? Eu tô falando por mim principalmente. Eu tô sempre pedindo alguma coisa para Deus. Ah, Senhor, faz isso na minha vida. Faz isso na vida dos meus filhos. Faz isso na vida da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus amigos do trabalho. A gente tá sempre pedindo. Mas o que você tem oferecido para Deus? Sabe? O que você tem dado para Deus? O que você tem feito, o que eu tenho feito para de fato agradar a Deus? E é sobre isso que eu quero falar. A gente fala muito da história de Daniel, da história de José, de Abraão, e se nós formos fazer um comparativo com a nossa vida, se fosse essa a balança, a gente estava perdido. Porque Daniel era um homem que buscava a face de Deus, Abraão era um homem extremamente obediente, e se nós formos olhar para nós, a gente muito mal faz o básico, né? Só que a gente quer pedir muito, a gente quer tudo muito rápido, mas a gente não oferece para Deus muito mal o nosso tempo. Você já parou para pensar nisso? Que a gente quer receber muito de Deus, mas oferece a Ele muito pouco. Às vezes nem um tempo de qualidade orando e esperando, sabe? A gente ora. Sabe, você pode orar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas a hora acabou. Às vezes nem para ouvir o que Deus quer falar com você. Às vezes nem para ouvir Deus, só quer falar, pedir e acabou. E é sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos dedicar verdadeiramente mais tempo para Deus. Nós precisamos buscar verdadeiramente fazer a obra de Deus, não para sermos vistos, não para recebermos recompensas, mas por fazer a vontade de Deus, para agradá-lo, independente do que Ele vai nos dar em troca, porque Ele já nos deu. Você tem noção do que é entregar o seu filho para morrer por um monte de pessoas que ainda o recusam, que ainda acham que ele fez mais, que ainda acham que não precisavam disso? Foi isso que Deus fez por nós. Então, o que eu e o que você temos oferecido a Deus? Nada. Muito mal a gente ora, muito mal a gente fala com Deus, e a gente fala mais com Deus quando a gente está precisando. Quando nós estamos bem, às vezes a gente esquece até de orar. E sabe o que Deus quer falar comigo, com você? Se não tem nem relacionamento comigo, como é que você está aí desesperado querendo bênção, se o mínimo você não quer fazer? Receber bênção é muito bom, mas antes de você receber bênção, você tem que desejar um relacionamento com o abençoador. Perdão. Imagine se você chega para alguém que você não conhece e fala, me dá isso. A pessoa vai olhar para você e vai falar, te conheço. Só que com Deus a gente quer agir dessa forma também. Nós não temos um relacionamento com Deus, mas queremos pedir o tempo todo coisas para Deus. E aí ficamos frustrados quando Ele não concede. Se você não tem relacionamento de intimidade, como você quer pedir alguma coisa para Ele? Você tem que parar e pensar, cara, eu não vou sair pedindo para um estranho uma coisa sem que a pessoa me conheça,
sem que a pessoa tenha um relacionamento comigo, uma proximidade. E por que você vai pedir a Deus se tu nem lembra dele? Se tu só lembra dele quando você está passando por um momento de aflição? Ele vai te dar? Pode te dar, porque ele é misericordioso, mas a grande maioria não vai te dar não. Você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, você vai ficar decepcionado, mas Deus está querendo dizer para você hoje: primeiro se relaciona comigo, primeiro se aproxima de mim, primeiro me conhece, para depois você querer que eu faça alguma coisa com você, por você. Primeiro me busca. Primeiro ouça o que eu quero falar com você. Primeiro conheça quais propósitos eu tenho na tua vida, para depois eu te abençoar. Não adianta você querer receber bênçãos de Deus se você não tem nem a noção do que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Primeiro estreita teu relacionamento com Deus. Primeiro conheça o propósito que Deus tem para a tua vida. Primeiro conheça o Deus a quem você tem clamado. Ouça o que Ele quer falar com você. Ouça o que Ele tem para você, o que Ele quer realizar na tua vida. Peça orientação a Deus, peça ajuda a Deus, para que você pare de colocar outras coisas como prioridade ao invés de Deus. Peça direção a Deus para você ler mais a Bíblia, para você orar mais, para você buscar mais, para você adorar mais. Porque a própria palavra de Deus diz que quando nós obedecemos a Deus, nós seguimos no caminho dele, nós andamos em santidade, as bênçãos elas correm atrás de nós. Nós não precisamos ir atrás dela porque elas mesmo nos alcançam, mas primeiro nós precisamos obedecer, renunciar, nos submetermos à vontade de Deus, vivermos em santidade. Não é de qualquer maneira. Não adianta você querer viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito e achar que Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Não vai. Ele é santo. É necessário que você viva uma vida santa. É necessário que você tenha relacionamento com Ele. É necessário que você busque a Ele. E aí sim, as bênçãos dele correrão atrás de você. Então, eu quero te falar, você está frustrado? Não é porque Deus não quer te abençoar. É que antes de te abençoar, Ele quer estreitar o relacionamento contigo. Ele quer te revelar coisas que você não está parando para ouvir. Ele quer desenvolver um relacionamento próximo com você e você está muito sem tempo. Então, enquanto você não tiver tempo para Deus, Ele não vai ter tempo para você. Então, se eu fosse você, assim como é comigo também, ao invés de ficar frustrado porque as coisas não estão acontecendo, eu vou buscar primeiro saber o porquê não estão acontecendo. Conhecer mais de Deus, me aproximar mais de Deus, estar obedecendo a Ele, porque aí a bênção é só consequência. Mas o principal é estar diante de Deus de forma aprovada. É Ele me olhar e falar assim: não, a minha serva está me agradando. Ela tem um relacionamento comigo, ela me obedece, ela me ouve. É isso que Deus espera de mim e de você. Ó, que Deus te abençoe, tá? E se esse vídeo falou com você, como falou comigo, se inscreva no meu canal, curte, comente, compartilhe e que Deus te abençoe.